Deus vai te dar vitória. Olha, essa luta vai passar. É fácil, né? Mas quando você olha e vê a mão de Deus em todas as áreas, né? Pregar o quê? A pastora está sempre, profetizando. Como ela sempre fala, é ato profético, pastora Magda. E profetiza e acontece, né? O Mateus, como já falou ali, jejum, oração, lágrima, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É vitória certa. É vitória certa. Quando nós entendemos isso, quando nós colocamos em prática, não é isso? Esses atos simples, isso alegra o coração de Deus. Isso chama a atenção de Deus para o homem na terra. Quando nós entendemos que somos totalmente dependentes de Deus. Isso alegra o coração de Deus. Porque é isso que Deus requer de cada um de nós. É que viemos entender que nessa vida nós somos totalmente dependentes dele. Que nós dependemos dele para tudo, irmãos. E quando nós alcançamos esse patamar, isso alegra o coração de Deus, como eu acredito que Deus está alegre nessa noite. Por esse culto de ações e graça. Deus está recebendo tudo nesse lugar, nessa noite. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nem sempre, né, isso, reconhecemos os feitos de Deus sobre as nossas vidas. Nem sempre. Nem sempre entendemos o que é ser grato. Nem sempre compreendemos isso. Nem sempre. Porque muitas vezes, não é isso? Pequenas coisas entristecem o nosso coração. Pequenas coisas nos distanciam de quem? De Deus. Pequenas coisas. E aí passamos a não sermos gratos para com quem? Com Deus. Irmãos, eu entendo que o maior ato de gratidão, isso é a minha visão, tá? Não está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. É a minha visão. Depois que eu cheguei a um entendimento, eu entendo que o maior ato de gratidão para um ser humano é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É estar em comunhão com quem? Com Deus. Eu sempre falo lá na igreja que um dos cultos que eu mais admiro na igreja, que eu gosto, é o culto de Santa Ceia. Por quê, irmãos? Porque é um ato que nos leva a reconhecer todo o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Todo o sangue que verteu, todo o sangue que foi derramado. Reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. Desde quando eu me converti, eu não me lembro de ter rejeitado um culto de Santa Ceia, ou ter deixado de ceiar, porque a Santa Ceia nos traz à memória o sacrifício de Jesus Cristo. Por que isso, irmão? Porque somos tendenciosos a esquecer. Todos nós, seres humanos, nós somos falhos. E nós esquecemos com facilidade. Eu já passei de meio século. Quantos livramentos Deus já me deu? Não foi um, não foi dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Dezenas e centenas de livramentos Deus concedeu para a minha vida. E eu consegui chegar a meio século. Só que nem todos os livramentos eu consigo lembrar.
Porque somos tendenciosos a esquecer. E nós esquecemos com facilidade, principalmente, sabe de quem? Quem nós nunca deveríamos esquecer: Deus. Você sabia disso? Você sabia que se não fosse o culto de Santa Ceia, muitos de nós esqueceríamos até que Jesus Cristo padeceu por nós? Você sabia disso? Tem muitas pessoas que só lembram de Jesus Cristo quando se aproxima o culto de Santa Ceia. Não é verdade, igreja? Não é verdade? Nós esquecemos. E isso é ingratidão. Porque Deus o tempo todo, Ele sinaliza para mim e para você que Ele se faz presente aonde? No nosso meio, nas nossas vidas. Ele se faz presente o tempo todo. Todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, foi com muita alegria que eu me preparei para estar aqui nessa noite. Muita alegria. Porque ontem a pastora Penha foi pregar lá no São Fernando. E nós escalamos alguns obreiros para ficar no culto de libertação. E eu falei, eu vou junto. Olha, eu acostumado aí no São Fernando. Eu falei, mas parece que se estendeu esse lugar aqui, que cresceu. Eu até me perdi, não é isso? Não consegui achar a igreja do nosso pastor amado. Eu falei, parece que cresceu. Mas a alegria muito grande, desde ontem, de estar aqui. Aleluia, Jesus. Passei até um óleo queimado naquela caixa, né, que sujou a camisa do Mateus. Era para eu avisar ele antes, né? Aquela alegria, eu falei, essa caixa está parada, não vamos levar a caixa, vamos, que tudo é para glória de Deus. Aleluia. Peguei o meu óculos, né? Dei uma esmerilhada no meu óculos, deixei lá em casa, né? Preparei um esboço para ficar pregando aqui 5 horas sem parar, mas sem o óculos, não é isso? Depois de meio século, né? O sol vai se escurecendo. E nós precisamos de ajuda. E eu esqueci. E quando lembrei, eu falei, não vou voltar, irmão. Não vou. Porque com óculos ou sem óculos, nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo. E muitas vezes nós não entendemos. No momento em que é para agradecer, se nós não vigiarmos, nós vamos murmurar. E é um culto em ações graças. Eu falei, não volto. Não volto. Eu falei, meu Deus, mas eu me preparei tanto. Como a pastora se preparou hoje, né? Ensaiou. Mas quando chegou aqui, irmãos, o plug não aceitou. Mas é para murmurar? Não. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E eu quero ler, né, nessa noite em Salmos, porque eu não costumo em cultos de ações de graça ler Salmos. Eu só leio o Apocalipse, e principalmente 16, né? Mas Mateus, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que um dia, né, Deus há de colocar uma grande responsabilidade na mão do Mateus. Eita glória! O Mateus vai dar glória, vai misturar com aleluia, não vai esquecer desse momento aqui e vai dizer, aconteceu como ele falou aqui nessa noite. Oh, aleluia! Aconteceu, do mesmo jeito que a senhora falou, aconteceu. E ele vai dizer isso também. Aconteceu do mesmo jeito que o pastor falou. Aconteceu. Deus me responsabilizou. E aqui eu estou para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de ler Salmos de número 3, né? E vou pedir ajuda para minha esposa, né? Porque ela fez um juramento, né? O juramento de estar sempre ao meu lado. Mesmo que escureça a visão, ela falou, você seus olhos, né? Não foi isso que acontece na hora do juramento, do casamento? Não é isso? Não é isso que nós declaramos? Então não tem como correr, tem? Tem como correr? Ela se esquivou ali, eu falei, não adianta não, que você vai ser meus olhos
Hoje. Eu esqueci lá, mas hoje é você. Porque esse é o juramento. Nós temos um casamento para fazer ainda essa semana que vem, não é isso? E aqueles príncipes, né? O príncipe e a princesa vai fazer o juramento, não vai? Esse mesmo juramento está sempre junto. Amém? Eu gostaria de ler junto com a igreja, aqueles que podem, Salmos 103. Louvado seja o nome do Senhor. Do 1 ao... Amém, igreja? Do 1 ao 5 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renove como a da águia. Amém? Aleluia! Amém, igreja? Amém. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Como eu já falei aqui, irmãos, somos tendenciosos a esquecer. Mas quando nós lemos esse salmo, nós vemos Davi, não é isso? Falar algo muito importante para a sua alma, que ela não pode esquecer dos bens que Deus lhe fez. Porque nós temos essa fraqueza. Desde a nossa infância, quantas bênçãos Deus tem nos concedido. Quantas crises nós já passamos nesse país. Quantos rumores de guerra. Quantas guerras. Quantas perseguições. Quantas aflições, né? E talvez nossos pais falaram assim: olha, essa geração não vai passar. Mas Deus entrou e nos deu livramento. Deus entrou e nos deu vida. Quantos livramentos de morte ainda é recente na nossa memória. Quantos livramentos que permanece recente e que muitas vezes nós ignoramos e falamos assim: que sorte. Sempre foi Deus, nunca foi sorte. Deus sempre. E muitas vezes nós esquecemos. É a tendência da nossa natureza. A nossa natureza humana é esquecer. Você já parou para pensar? Quantas vezes, né? Você se coloca, você ajuda o próximo, e de repente, irmãos, uma desavença qualquer, tudo aquilo que você fez não serviu de nada. Mas você vai deixar de fazer? Não, você tem que continuar fazendo. Se esqueceu. Eu sempre trago a memória em mim, para que a ingratidão não tome conta do meu ser. Eu preciso ser grato a Deus e todos aqueles que Deus tem usado para estar perto de mim, para abençoar a minha vida, para estender a mão. E eu não quero esquecer de nenhum deles. Porque é muito fácil para nós. É muito fácil para nós louvarmos o nome do Senhor, exaltarmos o nome do Senhor, quando tudo nos vai
bem. Não é verdade, irmão? Vamos ser sinceros. Quando tudo nos vai bem, quando tudo está favorável à nossa vida, vou ser sincero, é fácil pregar, é fácil louvar, é fácil rodar, saltar, pular no poder, entregar visão e revelação. Mas quando o vento sopra, quando a perseguição vem, quando a opressão toma conta, quando o desespero, quando o medo, quando o pavor vem, aí nós mudamos a nossa linha de pensamento. E muitas vezes nós olhamos para o alto e falamos assim: Deus nos abandonou. Ou muitos dizem assim: estou amaldiçoado, a maldição veio sobre mim, porque não tem como. E aí deixa de dar glória, deixa de misturar com aleluia, deixa de servir. Não é verdade? Seja sincero, vamos ser sinceros. Irmãos, eu vivi uma época muito boa da minha vida, e eu luto para retornar a viver e continuar vivendo até que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Aleluia. Época que minha visão era somente Jesus Cristo e mais nada. Não olhava mais para nada. Estava relembrando esses dias com a minha esposa, né? Do nada. Eu falei que época boa, porque colocamos um louvor do Edinaldo do Rio para tocar, né? E aquele louvor que marcou a história da nossa vida, tem que dar glória na prova. Tem que dar glória na prova. Quero ver dar glória com sapato furado, sem roupa no armário, sem nada para comer. E aí trouxe a memória, eu estava falando com ela essa semana, porque vivemos uma época difícil da nossa vida, uma época em que nós morávamos na casa da igreja. Irmãos, e eu vivi isso. Eu tinha um sapato só, e esse sapato, não tem vergonha de dar esse testemunho, isso é testemunho, não é isso? Esse sapato era bonito por cima, brilhava, mas embaixo tinha um ar-condicionado nele, que aonde eu pisava, não é isso? A água entrava. Eu já sentia, né, quando a meia, não é isso? Eu falei, pisei, né, algo molhado. Mas eu sentia uma alegria tão grande na minha vida, que o sapato não me impedia de ser grato a Deus. Não perdia um culto, não perdia uma consagração, não perdia uma vigília, uma visita, irmãos, um ar livre. Era o tempo todo querendo pregar, querendo adorar, querendo fazer valer a palavra do Senhor. Não olhava para a prova. Não me importava se eu morava de favor, não me importava se eu estava desempregado. Um tempo bom, que só subia para o monte para pedir a Deus pelas almas. E está minha esposa aí que não vai me deixar mentir. E quando voltava para casa, aquela alegria junto. E a minha esposa falava assim: olha, enquanto você não pedir, Deus não vai dar. Você precisa pedir uma casa. Eu falei, Deus não precisa, porque Deus sabe da minha necessidade. Era assim que eu falava com Deus. Deus sabe do que eu preciso. Eu não preciso pedir a Ele. Eu vivi isso. E ela falava para mim, pede, porque se você não pedir, nunca vamos sair dessa casa. E um dia, com vergonha, porque não tinha costume de pedir nada material para Deus, só pedia para Deus as coisas do alto. Eu falei, Deus,
O Senhor sabe da minha necessidade, minha esposa está me apertando. Ó, Senhor, não leva a mal não. Nos concede um terreninho. Eu preciso fazer uma casa. Deus vai e manda uma alma lá na igreja para me vender um terreno sem dinheiro. Sem dinheiro. A alma foi lá e me vendeu, negociou um terreno comigo e eu não tinha nada. Perdão, a única coisa que eu tinha, guardando, R$250, guardado lá embaixo do colchão, que era de costume, né? Guardar embaixo do colchão. Aí aquela alma que foi lá disse assim, você não tem nada não? Eu falei, não tenho nada. Tenho geladeira, tenho fogão, tenho tudo, tenho som. Você não tem nem R$250? Falei, foi o anjo que revelou. Falei, já que o Senhor te revelou, eu vou te dar esse. Irmãos, não é fácil, mas Deus nos leva a uma dimensão de gratidão, de uma forma que muitas vezes nós ainda não experimentamos. A minha alma, ela tem que ser grata ao Senhor. Eu não posso me esquecer do que Deus tem feito na minha vida. Nós precisamos o tempo todo ser gratos. E muitas vezes nós pensamos que ser grato a Deus é somente na hora da vitória negativa. Nós precisamos ser gratos a Deus o tempo todo. Todo o tempo. Ser grato a Deus. O tempo todo. Mesmo se a porta não abrir, mesmo se a cura não vier, a minha alma tem que bendizer o Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor por todos os feitos, todos, por tudo que o Senhor tem feito. Porque se for somente, irmãos, quando Deus decretar a vitória, eu estou perdido. Porque nem sempre Deus vai abrir porta. Você sabia disso? Você sabia disso? Nem sempre Deus vai curar. Nem sempre. Nem sempre Deus vai prosperar. Não vai, não vai. Nem sempre Deus vai fazer o que eu estou colocando, mas eu preciso entender que eu preciso ser grato. A Bíblia nos revela um ato de uma missão muito forte de Paulo e Silas. Em Atos 16, no versículo Atos 16, 21, você pode presenciar um ato de gratidão de dois homens que, ao sair para uma missão a qual Deus tocou para eles, foram mal interpretados diante daquela missão, porque a Bíblia nos revela que o príncipe desse século cegou o entendimento do homem. O homem natural não consegue reconhecer Jesus Cristo, não consegue, porque o entendimento está fechado. E ao pregar o Evangelho, foram mal interpretados. E o que é que acontece? Foram julgados e condenados a serem açoitados, irmãos. E a Bíblia revela que o negócio foi sério. Rasgaram as vestes deles, açoitaram eles com força, apanharam muito e depois foram sentenciados, lançados no cárcere. E ainda a ordem foi que amarrassem seus pés. Olha só, vamos ser sinceros, se fosse eu
e fosse você, naquele momento, crendo que fomos enviados por Deus, será que seríamos gratos a Deus com as nossas atitudes? Ou iríamos murmurar ou questionar? A Bíblia diz que depois de passar por tudo isso, perto da meia-noite, eles fizeram um culto de ações e graças a Deus. E começaram a louvar, começaram a adorar quem? A Deus. Meu Deus. Pode imaginar, irmãos, a situação que aqueles homens estavam? Sangrando, doloridos, humilhados, maltratados, famintos, com sede, sem nenhuma defesa, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma glória, sem nenhum poder. Mas a gratidão levaram eles a adorar o Senhor. A adoração sinaliza um gesto de gratidão. Começaram a falar com Deus, não pedindo a Deus como nós fazemos, quando muitas vezes não entendemos o propósito do Senhor. Em vez de abençoar, amaldiçoa, como hoje, né? Eu já me excedi, irmãos, confesso. Passei numa situação difícil, falei, meu Deus! Como vai ficar? Só injustiça? Nós precisamos ser gratos. E nem sempre, não é isso? Nem sempre vai estar favorável. O clima não vai estar. Estava favorável para fazer um culto? Estava. Porque todo culto tem adoração, não tem? Não tem adoração? Todo culto não tem oração? Todo culto não tem palavra? Tem. Foi o que aqueles homens começaram a fazer. A única coisa que receberam foi humilhação, açoites, não é isso? E estavam imobilizados. Que situação difícil. Mas o ato de gratidão estava entranhado dentro deles. E aí se revela o que está dentro, começa a sair, irmãos. E aí a Bíblia diz que chama a atenção de quem? De Deus. Chamou a atenção de Deus aquela adoração de tal maneira que o primeiro terremoto acontece, creio eu, assim na terra. A terra treme, os alicerces se abalam e as portas todas se abrem, irmãos. Gratidão a Deus. Olha que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Porque muitas vezes quando nós falamos em gratidão, muitas vezes nós esperamos sempre que Deus faça primeiro, não é assim? Vamos ser sinceros, não é assim que acontece? Esperamos sempre que Deus sinalize primeiro. Mas isso não é certo. Quem tem que sinalizar somos nós. Irmãos, quando eu fui tirar a minha CNH, como eu já tinha comprado um carro hidramático, o carro não tinha embreagem, o carro só tinha acelerador e freio. Então eu me acostumei com aquele carro antes de tirar a minha CNH. Me acostumei, aquele carro maravilhoso, né? Não precisava se preocupar com a embreagem. Mas tinha o câmbio, tinha a marcha, ó, eu só escutava e passava a marcha, então eu estava acostumado.
Quando eu fui tirar a minha CNH, eu estranhei a embreagem. E aí, irmãos, para acostumar agora, pisar na embreagem? Não tinha costume. Primeira vez, perdi. Acostumado com o meu carro sem embreagem. Perdi, uma angústia tomou conta de mim. Ninguém quer perder nada. Segunda vez, perdi. Já me deu um desespero. Na terceira vez, a minha esposa falou assim: vamos fazer um culto de ações e graça. Eu falei: culto de ações e graça? Por quê? Pela minha derrota? A minha derrota? Ela: não é derrota. Eu falei: eu não aceito isso. Porque primeiro eu queria mostrar, né? Queria que Deus sinalizasse primeiro na minha vida. Eu falei: como pode? Eu não consigo. E tentei a terceira vez de novo. Estou esperando eu falar que eu passei, né? Eu perdi de novo. Ela falou: vou fazer o culto da minha derrota. Aí fez o culto de ações de graça. E reuniu todo mundo lá em casa. Foi em casa ou foi na igreja? Não lembro. Em casa. E todos lá em casa, e eu com aquela tristeza, eu falei: a minha esposa está fazendo um culto de ações de graça pela minha derrota. Porque eu perdi novamente, eu estava triste. E aquele culto foi feito. E na quarta vez eu passei para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Somos assim. Eu estou falando de mim. Nós somos assim. Nós esquecemos de ser grato. E a maior ingratidão é quando nós esquecemos de ser grato. É a maior ingratidão. É esquecer de ser grato a quem? A Deus. Ah, pastor, mas como é que é esse negócio? Irmãos, é só nós olharmos para Jó. Jó recebe uma notícia: que um vento sopra e os filhos dele estavam todos reunidos embaixo do telhado. Talvez estavam festejando, talvez estavam, glória a Deus. Deixa eu ligar aqui. Talvez estavam comemorando. Glória a Deus. O vento vem. Ou melhor, o inimigo. E todos os filhos de Jó morrem. E sobra somente o mensageiro. E o mensageiro corre a Jó. Mas quando nós lemos lá, nós vemos Jó murmurar, se maldizer. Jó passa a mão sobre a sua cabeça, se coloca com o joelho em terra e começa a fazer o quê? A adorar. Ele diz: olha, Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o quê? O nome do Senhor. Ser grato a Deus. Peraí, irmão, mas e o luto? Mas Jó tinha um entendimento, irmãos, que tudo vem de quem? De Deus. E muitas vezes nós não chegamos a esse entendimento, que tudo vem de Deus. Não importa. Não importa, mesmo sendo filho. Ele entendeu. Olha quantas batalhas ele passou. Olha para Jó, olha o corpo dele, praticamente tomado pelo mal, que se fosse hoje, nós íamos falar assim: foi um câncer. O câncer está comendo aquele homem e não tem cura. Mas em algum momento, Jó deixou de ser grato a Deus? Não. Ele continuou sendo grato
a Deus. Irmãos, não é fácil, mas nós precisamos entender que todos nós precisamos ser gratos ao Senhor. Ser gratos a Deus. Não importa as circunstâncias na nossa vida. Só que nós, muitas vezes, esperamos Deus agir primeiro. Mas nem sempre isso vai acontecer. Mas nós precisamos ser gratos. Ser gratos a Deus. Não esquecer. Porque a maior ingratidão é esquecer de ser grato. E quantas vezes nós esquecemos? Quantas vezes por qualquer coisa nós deixamos de ceiar? Eu não vou mais na ceia, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais adorar, eu não vou mais orar, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais pregar, eu não vou mais fazer isso nem aquilo. Esquecemos dos feitos de Deus aonde? Nas nossas vidas. Quando nós esquecemos, quando a nossa alma esquece, irmãos, nós precisamos trazer a lembrança para ela. Porque quando nós lembramos de tudo que Deus tem feito, nós estaremos sempre prontos a ser gratos. Mas quando o esquecimento vem, a ingratidão toma conta. E como eu falei no início, irmão, no meu entendimento, hoje, o maior ato de gratidão para nós, primeiramente, se render a Jesus Cristo. E depois ser fiel ao Senhor. Participar da Santa Ceia, não dignamente, como muitos participam indignamente, mas dignamente, dizendo: Senhor, obrigado, porque o teu sangue foi derramado. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez. E eu não tenho como ser grato, Senhor, a não ser me esforçando para que a palavra se cumpra na minha vida. Porque o que darei eu ao Senhor? O que daremos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito na nossa vida? Se não for reconhecer Jesus Cristo como Senhor e se curvar diante da verdade para seguir, qual forma nós temos para agradecer a Deus? Vamos ser sinceros. Qual é a forma de agradecer a Deus? Se não for reconhecendo Jesus Cristo. E eu entendo dessa forma, que é o maior ato de gratidão. É eu lutar contra tudo e contra todos que se opõem contra a vontade de Deus na minha vida e permanecer. Porque eu entendo que a batalha é travada. Amém, igreja? Eu não sei se essa era a palavra que vocês queriam ouvir nessa noite, mas essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Meu esposo está guardadinho aqui, tá? Era para até meia-noite, mas como Deus não permitiu que o óculos chegasse, né? Não, meu Deus. Eu vou finalizando. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração, se a pastora permitisse. Aqueles que podem se colocar em pé. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei como você veio aqui para contribuir, não é isso? Com a vitória do Mateus, não sei. Mas eu sei que Deus, Ele pode fazer bem mais do que você pensa ou imagina. Deus pode fazer bem mais do que Ele fez pela vida do Mateus. Ele pode fazer. Você sabia disso? Você sabia que Deus pode acender ou escrever o seu nome no livro da vida? Você tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem essa convicção? Você tem esse entendimento? Você tem esse ato de gratidão? Não, meu nome está escrito lá sim, porque eu sou grato a Deus. Não sei como está a sua vida espiritual, não sei como está o seu relacionamento com Deus,
Mas nessa noite eu quero fazer uma oração. E se você entendeu a palavra nessa noite e quiser uma oração, pastor, eu quero uma oração específica, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Eu vou ser rápido, né? Eu vou ser rápido nessa oração. Pastor, eu quero uma oração. Pastor, eu quero uma oração. Eu quero a confirmação de que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu quero que Deus coloque o meu nome também nesse livro. Tem alguém nessa noite que quer essa oração? Não é nem por força, nem por violência. Se você quiser, não tenha vergonha. Seja rápido. Não, eu quero. Peça licença quem está na sua frente. Eu quero fazer essa oração por você. Tem alguém nessa noite? É uma oportunidade. É uma oportunidade. É um ato, é um gesto de gratidão também, ser grato a Deus por ter enviado Jesus Cristo para nos resgatar, para nos salvar. Tem alguém nessa noite? Tem alguém que quer uma oração específica? Se não tem, eu não vou insistir não, tá? Que Deus conceda novas oportunidades, porque o meu dever é só ministrar. Quem convence do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito de Deus. Amém? Deus, nós te louvamos nessa noite, exaltamos o teu nome nessa noite e te agradecemos também pela tua presença que é notória nessa noite. Obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado pela vitória que foi concedida, meu Deus, para a vida do teu servo. Para essa família, Deus, continue abençoando, continue dando vitória e suprindo todas as necessidades. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar nessa noite junto com teus filhos, te agradecendo. Receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém.